Olá! Hoje a gente mergulha numa parte assim super intensa do livro de Atos, capítulos 20 e 21. Vamos seguir o apóstolo Paulo, sabe, numa viagem que foi decisiva, saindo ali da Grécia, Macedônia e indo para Jerusalém. E o detalhe, ele sabia que o perigo estava esperando por ele lá. Temos aqui o texto bíblico, né, comparando umas versões, e também um comentário para ajudar a gente a entender os pontos-chave. Nossa missão aqui é captar esses momentos, as falas marcantes e a cabeça do Paulo mesmo enquanto ele ia para esse caminho perigoso. Ok, vamos lá? Com certeza. E olha, esse trecho é muito rico. A gente vê o Paulo se despedindo, dando conselhos assim vitais para a liderança da igreja, e ao mesmo tempo ele recebe uns avisos bem claros, né, sobre o que ia acontecer em Jerusalém. É uma demonstração forte, sabe, de fé, de liderança mesmo sob pressão. Tudo começa depois daquele tumulto lá em Éfeso, que a gente viu no capítulo 19, né? Aí Paulo vai para Macedônia, dá uma animada no pessoal lá, depois ele segue para Grécia, fica uns 3 meses. O plano inicial, parece, era ir de navio direto para a Síria. Mas aí, né, surge um problema. Ele descobre uma cilada, basicamente uma conspiração, né, armada por alguns judeus contra ele. Aí, por segurança, ele muda tudo, decide voltar por terra, pela Macedônia de novo. E ele não estava sozinho nessa, né? Lucas lista uma galera: Sópater, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo. Sim, e as fontes até sugerem que esses homens, eles representavam diferentes igrejas. Talvez estivessem até levando aquelas coletas, sabe? Que Paulo organizou para o pessoal na Judéia. Essa mudança de rota por causa da ameaça já mostra, assim, que o ministério dele não era nada tranquilo. O perigo era constante mesmo. Exato. Aí esse grupo vai na frente e espera por Paulo e Lucas. O próprio autor parece que se inclui aqui, né? Lá em Troade. Chegam lá depois da Páscoa, ficam 7 dias. E no primeiro dia da semana, domingo, se reúnem com a igreja para partir o pão. Paulo, que ia viajar no dia seguinte, começa a ensinar e parece que ele se empolgou, viu? Porque o discurso foi até a meia-noite. Esse detalhe do primeiro dia da semana é bem relevante, né? É uma das primeiras pistas claras em Atos de que o domingo já estava, assim, se firmando como o dia principal de reunião para os cristãos, por causa da ressurreição. E o cenário descrito é interessante, né? Uma sala no andar de cima, um cenáculo, devia estar lotado. O texto fala de muitas lâmpadas. Imagina o calor. Exato. Calor, muita gente, hora avançada, devia estar um ambiente bem abafado, sabe? E foi aí que aconteceu uma coisa bem inesperada. Tinha um jovem, Eutico, sentado numa janela. Talvez para pegar um ar, né? Mas o discurso de Paulo foi longo, o sono bateu e ele simplesmente caiu do 3º andar. E quando o pessoal desceu correndo, o texto é direto, estava morto. Pois é, as fontes que a gente consulta indicam que o grego ali sugere morte literal mesmo, não que ele só desmaiou, sabe? E o nome dele, Eutico, significa algo como afortunado, sortudo, o que dá um toque quase irônico, né? Considerando o final feliz da história. Verdade. A reação do Paulo é imediata. Ele desce, se joga sobre o rapaz, abraça ele e fala pro pessoal não se apavorar, porque a vida tinha voltado para ele. Nossa, impressionante. Depois disso, Paulo sobe de novo, participa do partir do pão, que podia ser a ceia ou uma refeição mesmo, come alguma coisa e continua conversando com eles até o amanhecer. É mole. Só então ele parte. E o jovem Eutico foi levado para casa vivo, para a alegria e consolo de todo mundo ali. Imagina a intensidade daquela noite. Que coisa. Sem dúvida. Um evento que deve ter fortalecido muito a fé do pessoal ali, né? Misturando o ensino longo com uma demonstração poderosa da graça de Deus. Bom, a viagem continua. De Troade, os companheiros vão de navio. Mas Paulo decide ir por terra até Assous. Uma caminhada, né? Uns 30 quilômetros. Talvez ele queria um tempo sozinho para pensar, orar, quem sabe. Pode ser. Em Assous, ele embarca com o grupo. Passam por Mitilene, Quios, Samos e chegam a Mileto. E aqui tem um ponto interessante. Paulo decide não parar em Éfeso, mesmo sendo perto. Por que será, né? Ele estava com pressa.
queria muito chegar a Jerusalém para a festa de Pentecostes. E ele sabia que parar em Éfeso, onde ele ficou tanto tempo, ia significar despedidas longas, emocionadas, e isso ia atrasar ele. Faz sentido. O comentário bíblico lembra que Mileto era um porto importante, e essa pressa para chegar em Pentecostes talvez fosse para entregar as ofertas das igrejas, né? Ou encontrar líderes judeus de vários lugares. Essa decisão de não ir a Éfeso mostra o foco dele na missão que ele sentia que tinha pela frente. E lá em Mileto, ele toma uma iniciativa. Manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, para irem encontrar ele ali. E o discurso que Paulo faz para eles é único em Atos. É a única vez que a gente tem um registro tão longo dele falando direto com líderes cristãos, sabe? Abrindo o coração. É verdade. E antes de entrar no conteúdo, um detalhe nos termos que ele usa, né? Ele chama os líderes de presbíteros, presbiteroi, os anciãos, e logo depois, no mesmo discurso, fala deles como bispos, episcopoi, supervisores, responsáveis por pastorear a igreja. As fontes indicam que essa mistura sugere que, na prática ali da igreja primitiva, esses termos eram usados para o mesmo grupo de líderes, sabe? Líderes espirituais locais. Interessante. Então, quais são as grandes mensagens desse discurso de despedida? Daria para a gente resumir, talvez, em uns 3 pontos principais que saltam aos olhos, né? Primeiro, a dedicação total do Paulo à missão, mesmo sabendo dos riscos. Ele relembra como serviu lá em Éfeso com humildade, lágrimas, provações, diz que nunca deixou de anunciar a verdade toda. E aí ele olha para o futuro e fala que se sente impelido pelo Espírito para ir a Jerusalém, mesmo sabendo por revelação que prisões e sofrimentos esperavam por ele lá. É forte isso. É aí que ele solta aquela frase famosa: "Não considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério, de testemunhar o evangelho da graça de Deus." Uau! Essa expressão, impelido pelo Espírito, o grego, detião, sugere algo como amarrado, constrangido, indica uma convicção interna muito forte. Ele sabia do perigo, mas sentia que ir era a direção de Deus, né? O comentário até compara essa resolução, essa disposição para sofrer pela missão, com a própria determinação de Jesus indo para Jerusalém. É uma entrega total. O segundo ponto-chave que eu vejo é o alerta pastoral urgente. Paulo fala direto para os líderes: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Por quê? Porque a igreja é preciosa, comprada com o seu próprio sangue, uma referência fortíssima ao sacrifício de Cristo, né? Sem dúvida. E aí prevê um perigo duplo: lobos vorazes vindo de fora para atacar e, talvez pior, de dentro do próprio grupo de líderes surgiriam homens ensinando coisas distorcidas para desviar o pessoal. Por isso a ordem é clara: vigiem. Essa ênfase em guardar a si mesmo primeiro, para depois poder guardar o rebanho, é um ponto central na visão pastoral ali. E a advertência sobre ameaças internas é pesada, né? Não são só perigos de fora. As fontes ressaltam que Paulo não estava sendo pessimista, mas realista. Ele sabia dos desafios espirituais que a igreja ia enfrentar. E de fato enfrentou, né? Ele mesmo tratou disso depois nas cartas para Timóteo que liderou lá em Éfeso. A vigilância doutrinária, moral, é apresentada como essencial. E o terceiro grande tema é o exemplo de liderança, uma liderança altruísta, íntegra. Paulo fala: olha, não cobicei nada de ninguém. Pelo contrário, ele trabalhou com as próprias mãos, fazendo tendas, provavelmente para se sustentar e ajudar os companheiros dele. Um contraste direto com falsos mestres que só queriam lucro, né? Exato. E ele termina lembrando uma frase do próprio Jesus, que nem está nos evangelhos: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse ensino sobre dar, atribuído a Jesus e que ficou na tradição oral, reforça esse modelo de liderança servidora que Paulo não só ensinou, mas viveu, né? O comentário até explora como o dar reflete o caráter de Deus, combate o egoísmo, traz uma bênção em si, e aí Paulo os entrega a Deus e a palavra da sua graça, mostrando que a segurança e o crescimento vêm daí, não só de estratégias humanas. Depois do discurso, a despedida, nossa, é de cortar o coração.
Paulo ajoelha ali na praia mesmo e ora com eles. Foi muito choro, abraços, beijos. A maior tristeza deles era saber que, provavelmente, não iam ver mais o rosto de Paulo. Que cena, hein? Mostra a profundidade do relacionamento, né? Apesar de todas as dificuldades e oposições que Paulo enfrentou, ele criou laços de afeto muito fortes com as igrejas. Ele não era só um estrategista, um teólogo. Era um pastor que amava e era amado pelo pessoal. A viagem segue, rumo a Jerusalém. De Mileto, navegam para Cós, Rhodes, Patra. Lá, trocam de navio. Pegam um maior que ia para Fenícia. Passam ao largo de Chipre e desembarcam em Tiro. Essa troca de navio em Pátara é interessante. Marca a passagem de uma navegação mais costeira para uma travessia em mar aberto. Mostra que a jornada avançava para o destino final, ali na Síria, Judéia. Em Tiro, eles encontram cristãos e ficam 7 dias enquanto o navio descarregava. E aqui mais um aviso. Lucas diz que esses discípulos, movidos pelo Espírito, diziam para Paulo não ir a Jerusalém. De novo o aviso. Mesmo assim, depois de uma semana, Paulo decide ir. A despedida em Tiro também foi emocionante. Toda a comunidade, mulheres, crianças, acompanhando eles até a praia para orar. Essa situação em Tiro levanta aquela questão que as fontes discutem, né? Se o aviso veio pelo Espírito, por que Paulo não obedeceu? Uma interpretação comum e que parece fazer sentido com o que a gente viu antes é que o Espírito Santo estava consistentemente revelando o fato do perigo, o que ia acontecer. Ah, tá. Os discípulos, por amor, por preocupação, interpretaram isso como um não vá. Mas Paulo parece ter entendido como uma informação para prepará-lo, sabe? Não uma ordem para parar. Ele já estava mentalmente pronto para enfrentar o sofrimento como parte do plano de Deus. Faz sentido. De Tiro, navegam até Ptolemaida. Hoje é Aco, em Israel. Dão uma saudação rápida nos irmãos lá. E no dia seguinte chegam a Cesareia, Marítima, a capital administrativa romana da região. Lá, eles param mais tempo. Na casa de alguém conhecido. Filipe, o evangelista. Sim, o mesmo Filipe lá de Atos 6, um dos 7, né? E de Atos 8, que evangelizou Samaria, o eunuco etíope. Interessante ver ele agora estabelecido em Cesareia. E Lucas ainda acrescenta um detalhe notável. Filipe tinha 4 filhas solteiras que eram profetisas. Um vislumbre, né, do ministério ativo das mulheres na igreja primitiva. Talvez até um eco da profecia de Joel. Estavam lá alguns dias em Cesareia, quando chega da Judéia um profeta chamado Ágabo, o mesmo que já tinha aparecido lá em Atos 11, lembra? E ele faz uma coisa bem teatral. Pega o cinto de Paulo, amarra os próprios pés e mãos com ele e declara: assim diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto, assim os judeus em Jerusalém o amarrarão e o entregarão nas mãos dos gentios. Puxa, um ato profético simbólico, né? Bem o estilo dos profetas do Antigo Testamento, para causar impacto. E a mensagem agora é ainda mais específica do que os avisos gerais de prisões e sofrimentos. Detalha como, amarrado, e por quem entregue pelos judeus aos gentios. É exatamente o que vai acontecer depois. A ação de todo mundo, os companheiros de Paulo, os cristãos de Cesareia, foi de desespero total. Começaram a chorar, a implorar para Paulo não ir. Mas a resposta dele é firme, quase uma repreensão carinhosa, né? Ele diz: que fazem chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que resolução! E essa expressão partindo-me o coração mostra que a dor dos amigos o afetava sim, mas não o desviava do que ele queria ser o dever dele. Diante dessa determinação que não abalava, eles percebem que não adianta insistir. E se calam, resignados, né? Dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Uma submissão à soberania de Deus, mesmo sabendo do sofrimento que vinha pro apóstolo. E assim, se preparam e finalmente sobem para Jerusalém.
Alguns discípulos de Cesareia vão junto e os levam para a casa de um tal Mnason, um cipriota descrito como discípulo antigo, talvez um dos primeiros convertidos. A chegada em Jerusalém, apesar de toda a tensão no ar, foi marcada pela alegria dos irmãos ao recebê-los. Encerra-se assim essa etapa da jornada. Paulo chegando ao destino que o Espírito o impelia a alcançar. Ciente dos perigos, mas sustentado pela fé e pela comunidade. Recapitulando, então, a gente seguiu Paulo desde a Grécia, viu o milagre lá em Troade, ouviu o coração dele naquele discurso de despedida em Mileto, com aquele misto de carinho, alerta, exemplo. Acompanhamos os avisos proféticos ficando cada vez mais específicos, né? Em Tiro, em Cesareia, e vimos a determinação inabalável de Paulo. O que a gente aprende com isso tudo? As fontes destacam muitas lições sobre liderança fiel, o compromisso com a verdade do Evangelho, custe o que custar, e a coragem para enfrentar o sofrimento pela fé. Exato. E conectando com o quadro maior, a jornada de Paulo para o sofrimento em Jerusalém lembra, de certa forma, de Jesus. Né? A gente vê a importância vital de preparar sucessores na liderança, de manter a vigilância doutrinária contra ensinos falsos. E essa tensão entre ser impelido pelo Espírito e receber avisos pelo Espírito. Isso nos força a pensar sobre como a gente discerne a vontade de Deus no meio de mensagens complexas, emoções conflitantes, né? E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se Paulo sabia dos perigos e os avisos de outros cristãos que pareciam inspirados o desencorajavam aí, como é que a gente hoje pode discernir entre um aviso divino, que é um sinal de pare, e um aviso que é uma preparação para as dificuldades do caminho? Qual o peso da nossa convicção interna, daquele sentir-se impelido, quando ela bate de frente com conselhos contrários mesmo de pessoas que a gente ama e respeita espiritualmente? Fica aí a reflexão sobre fé, obediência e discernimento.